Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais 9 óbitos por Covid são confirmados em Patos de Minas e não há leitos disponíveis. Onda roxa é ampliada até a Páscoa no estado e secretário alerta sobre descumprimento dos municípios. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Servidores da saúde fazem ato em reação a investigações sobre o fura-fila. Idoso reclama da demora para conseguir resposta de perícia feita pelo INSS. Quase 3.000 testes de Covid são doados por cooperativas para a Prefeitura de Patos de Minas. O presidente da URT avalia como preocupante a maratona de jogos quando o Mineiro for retomado. No Dia Mundial da Tuberculose, a gente questiona como está o cenário da doença em Patos de Minas em meio à pandemia. O que fazer em caso de dúvidas relacionadas à fatura da água e quais canais procurar. Patos de Minas espera receber 100.000 doses da vacina AstraZeneca e aguarda a resposta sobre Sputnik V. A Prefeitura diz que faz as contas para não faltar oxigênio e outros insumos no município. Tem também a nossa análise de notícias e muito mais informações agora no NTV News. Nesta quarta-feira, servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas realizaram manifestações em diversas cidades, inclusive em Patos de Minas. O ato ocorre após os casos de fura-fila que estão sendo investigados e em defesa do direito dos trabalhadores como grupo prioritário na campanha de imunização da Covid-19. Aproximadamente 30 profissionais em saúde da Superintendência Regional de Saúde participaram da manifestação em Patos de Minas. O ato aconteceu em mais 27 superintendências e na cidade administrativa. O nosso objetivo é muito mais informar a população de que nós somos trabalhadores de saúde e a gente não desrespeitou nenhuma norma quanto ao processo de vacinação. Hoje, em todas as 27 regionais e na cidade administrativa que está situada em Belo Horizonte, a gente tem essa manifestação acontecendo para que todos tenham o reconhecimento do trabalho. E a gente não pede o reconhecimento do trabalho porque a gente faz o nosso trabalho de profissional de saúde sem esperar isso em troca. Mas a gente não gostaria de receber esses ataques, porque muitas pessoas, até familiares, estão recebendo os ataques. De forma que mantivessem o distanciamento e com roupas na cor branca, ficaram em frente a esta faixa que diz, abre aspas, aqui tem trabalhadores da saúde lutando por você, fecha aspas. Principalmente nesse momento de pandemia, que é um momento tão delicado que toda a comunidade depende muito dos profissionais de saúde, receber essa visibilidade negativa, para a gente é muito entristecedor. Que muitos de nós, a gente tem se adoecido, trabalhando às vezes em jornadas de 12 a 15 horas por dia, porque a gente sai daqui e a gente não deixa de trabalhar. Nós somos responsáveis, além do município de Patos de Minas, por outros 32 municípios, daqui até a toda a extensão do Noroeste. Então, receber esses ataques ou essa mídia negativa, para a gente também é entristecedor, o que corrobora com o processo da pandemia, que já é desgastante para todas as pessoas da nossa comunidade. A manifestação ocorre após este grupo de profissionais serem chamados de fura-fila. Segundo as informações, eles foram vacinados na quinta remessa e seguiram a ordem estabelecida pelos órgãos de saúde. As recomendações foram passadas primeiramente pelo Ministério da Saúde e, em segundo lugar, pelas deliberações da CIB daqui do estado de Minas Gerais. Então, não foi desrespeitado nenhuma dessas regras. Os servidores que foram vacinados são os que compõem o Plano Nacional de Imunização. E que tudo seja avaliado, e que tudo seja verificado e, claro, demonstrado a lisura ou não de todos esses casos de fura-fila aí, ou que não foram fura-filas, enfim, para que esses profissionais também não sejam aí apontados, né, e apedrejados em figura de linguagem em meio a uma pandemia como essa, quando todos estão procurando se imunizar e quando as pessoas estão muito com os nervos à flor da pele diante dessa situação que a gente vive. Então, tudo isso tem que ser realmente muito avaliado, verificado e investigado realmente. A gente mostra agora o caso de um idoso que há mais de um mês passou por perícia técnica feita no INSS, mas que até agora ainda não teve o resultado. O seu Lázaro tem 60 anos. Durante sua vida, desempenhou o trabalho de pedreiro. Depois de tanto esforço, nos últimos dias, ele tem enfrentado dificuldades. Trabalhei a vida toda no serviço pesado. A razão disso, meio um problema no ombro, e tem que fazer a cirurgia. Porque a cirurgia fica cara, fica 32 mil.
não tem dinheiro, estou na fila do SUS, esperando, né? Contribuí a vida toda, individual, né? Fiz perícia. Aí peguei um mês, em dezembro, me deu um mês. Aí marcou uma perícia para mim em fevereiro. Como a agência do INSS em Patos de Minas estava fechada por causa da Covid-19, Lázaro teve que ir até Uberlândia passar por perícia. Fiz a perícia, marcou para 9 horas da noite me dar a resposta. Hoje, depois de um mês, eu ligo, pelejo, não sei a quem recorrer. Ele clama por ajuda. Eu preciso desse salário. Eu não tenho outra renda, não dou conta de trabalhar. E aí eu venho aqui a recorrer a alguém que possa me ajudar. Segundo a doutora Kênia Araújo, ao ligar no telefone 135, é preciso solicitar o seguinte serviço. Solicitar um serviço chamado acerto pós-perícia. O que é esse acerto? É verificar no CNIS, no cadastro da pessoa perante o INSS, se ela possui alguma pendência no sistema. Pendência de atualização cadastral, nome de mãe, endereço, CPF, algum documento, algum dado que possa estar conflitante aí no cadastro dela. Outra situação poderia ser também para os segurados empregados, porque eles precisam apresentar um documento chamado DUT, que é data do último dia trabalhado. Se não tiver essa informação no sistema do INSS, também vai gerar uma crítica no sistema que vai fazer o benefício ficar paralisado sem a conclusão da análise. Lembrando que, se não for solicitado esse serviço, o benefício vai permanecer em análise aí por muito tempo. Enquanto a pessoa não providenciar esse acerto, a solução não vai ocorrer. Depois de solicitado de forma correta, os trâmites serão concluídos e o benefício liberado. Doutora Kênia ressalta que o valor a ser recebido deve ser a partir da data em que foi requerida a perícia. Ele vai receber da data que ele deu entrada no requerimento, né? Vamos supor, se a perícia dele estava marcada aí para 15 de janeiro, por exemplo, se ele passar na perícia, né? Porque nós temos que verificar primeiro esse resultado. Passando na perícia, constatando a incapacidade laborativa, ele vai receber desde a data que ele requereu. Então, não é porque o acerto aconteceu agora em março que ele ficaria sem receber, não. É pago todo o período desde a data que ele fez o requerimento. É bem complicada nessa relação aí com o INSS, que quase sempre tem prazos, principalmente em meio à pandemia, né, que desagrada aí aos usuários desse serviço. Todos esses contribuintes acabam ficando aí, muitas vezes, irritados diante de uma demora que o Instituto acaba causando aí em todos esses processos. Depois do intervalo aqui no News, o presidente da URT avalia como preocupante a maratona de jogos quando o Mineiro for retomado. E quase 3 mil testes de Covid são doados por cooperativa para a Prefeitura de Patos de Minas. Quase 3 mil kits de testes para detectar a Covid-19 foram entregues por representantes de cooperativas para a Secretaria Municipal de Saúde em Patos de Minas nesta quarta-feira. A doação aconteceu por meio da Rede Coop Patos de Minas, que é composta por 13 cooperativas do município. Um dos princípios do cooperativismo, de forma geral, que é o 7º, é preocupar com a comunidade. É retornar para a comunidade parte daquilo que ela nos dá, que são os resultados. E nós não poderíamos, de forma alguma, deixar de atender essa solicitação, trazendo esses 3 mil testes. São testes rápidos, confiáveis, para ver se ameniza, se mitiga um pouco do que vem fazendo o Patos sofrer tanto com essa segunda onda aí, tanto em casos de internação como em casos de morte que nós estamos vivendo. Ao todo, os 2.845 kits de teste SUAB serão distribuídos entre as unidades básicas de saúde da família. Esses testes para nós aí vai ajudar demais a agilizar o diagnóstico. Eles serão descentralizados aí para as unidades básicas de saúde. Então o paciente no 3º dia de sintoma, ele já pode procurar a unidade de saúde, lá vai ser realizado o teste muito rápido e muito simples, que é o do cotonetezinho no nariz, e a gente pinga um reagente, pinga na plaquinha em 15 minutos, 15,
20 minutos ele já tem o resultado, então ele já sabe se ele está ou não com a Covid-19 e já sai de lá com um atestado, com receita de medicação se for o caso, depende de cada caso. Então a gente agiliza esse processo que hoje demora cerca de 5 dias aí para o paciente saber se ele está positivo ou não. Uma rede de monitoramento de pessoas com a suspeita da Covid-19 será montada. Para que a gente controle o cenário de uma vez por todas, evitando de interferir nas atividades das pessoas e equilibrando da melhor maneira possível a saúde com as atividades econômicas que são igualmente importantes. Responsáveis e representantes das cooperativas destacaram a importância do cooperativismo e reforçam o pedido para que as pessoas se cuidem. A gente veio aqui trazer um auxílio também dentro das nossas possibilidades, né, de contribuir para que a gente tenha testes mais rápidos, consiga identificar com mais facilidade aqueles que estão com Covid, que aí ele já toma as medidas necessárias para a gente conseguir, né, passar por esse período aí de dificuldade e principalmente contribuir para que a cidade volte a ter uma certa normalidade. Com essa doação, estimular outras empresas que façam a mesma coisa para ampliar o número de resultados mais rápidos, para que as pessoas possam se tratar e a doença não avance, né? Nós estamos muito sensíveis ao número de óbitos, todos têm que fazer sua parte. Nós temos que estimular os trabalhadores, os jovens, os idosos a usarem máscara, a fazer o distanciamento de pelo menos 3 metros a 4 metros que a gente fala, porque a força do vírus está grande, cepas mais resistentes, mais agressivas. Então é hora de ter muito cuidado. Acreditamos que em torno de 60, 90 dias nós vamos ter o maior número de vacinas, isso vai ajudar muito. Mas nesse momento, você use a máscara, lave as mãos, use álcool gel, faça a sua parte. Uma ótima iniciativa, né? Ajudar. Vamos falar de futebol, porque com o Campeonato Mineiro paralisado pelo governo do estado, a diretoria da URT mantém as atividades de preparação do elenco, mas avalia que a retomada dos jogos, prevista para o início de abril, será bastante intensa para as equipes devido ao calendário apertado em meio à pandemia. O Campeonato Mineiro ficará suspenso até o dia 31 de março e o retorno está programado para o dia 1º de abril. De acordo com a presidente do clube da URT, o período do campeonato não será estendido. Logo, serão partidas com intervalos mais curtos entre uma e outra e prazos menores de preparação das equipes. Nós recebemos uma comunicação, né, da federação através do DCO, que é o Departamento de Competição, e comunicando que a partir de 1º/4, então 1º de abril, que a gente retorna aí, né, a competição aí com a 6ª rodada. Se a gente começa dia 1º, a gente joga fora, dia 4 a gente joga empates, que é no domingo, na quarta a gente joga fora, então acaba que vai ficar aí quarta, domingo, quarta, sábado, né, acaba que o clube, os atletas têm um desgaste maior, né, nesse período aí, porque não vai ter aquele tempo necessário aí que a gente acredita para o descanso, né? Em relação aos treinos, estes serão mantidos, sem alterações ou restrições. Os trabalhos no clube, ele continua, né, os treinos continuam. A gente segue todo o protocolo rígido dentro do estádio, né, não tem circulação de pessoas, só os atletas mesmo com a comissão técnica e os funcionários do clube que fica aqui no dia a dia, que vai poder estar aí dentro do estádio nesses 10 dias. Então, todo o protocolo será mantido da mesma forma que a gente estava mantendo aí nesses inícios de campeonato. Nesse período, com a paralisação, o receio é que o elenco fique prejudicado, no sentido de virem de um bom desempenho e agora haver uma quebra no ritmo. Mas o técnico adiantou que a preparação será reestruturada para garantir o preparo físico do time. Realmente a gente não gostaria que parasse, né? Principalmente porque a equipe vem em ascensão, né? Tá na 6ª colocação, mas fomos obrigados a parar por um decreto do governador, né? Mas já temos data para voltar, isso é importante, porque pior seria se você estivesse trabalhando sem saber a data do próximo jogo. Então trabalhamos com a data do dia 1º, estamos fazendo uma programação exatamente visando esse jogo já, trabalhando para o jogo Pouso Alegre.
Já sabemos, inclusive, que é o Pouso Alegre, porque havia possibilidade de ser um outro adversário, entendeu? Então, assim, o trabalho segue normal, a programação já está feita até o dia da viagem. O clube também está consciente da situação e espera-se que o momento seja aproveitado da melhor maneira possível, sem muitos prejuízos. A gente monitora o jogador o tempo todo, né? A semana sempre é muito focada naquilo que tem que ser feito. Nós já conversamos, mostramos o quanto foi importante a gente ter feito uma semana boa de trabalho para conseguir a grande vitória, conseguir contra a Caldense, e agora não vai ser diferente, né? Se eu pudesse escolher, eu gostaria de jogar domingo já, mas como vai ser só na quinta-feira, a gente vai adaptar para fazer um bom trabalho e fazer um bom jogo. Em instantes aqui no News, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, como está o cenário da doença em Patos de Minas e o que fazer em caso de dúvidas relacionadas ao valor da fatura da água e quais canais procurar. São muitos os motivos que podem levar ao aumento do valor da conta de água, mas é preciso estar atento aos gastos e saber a quem recorrer se algo estiver errado. Simples hábitos para o uso consciente da água podem ajudar também no seu bolso, como banhos curtos, fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar uma louça e outros hábitos. Contrário disso, além de ser um desperdício, pode gerar como consequência uma alta significativa no valor da conta que chega até a sua residência ou estabelecimento. Entretanto, sempre que o cliente estranhar as faturas elevadas, ele pode entrar em contato com a companhia que presta serviço de abastecimento de água na cidade, a Copasa. Os canais de atendimento são o telefone 115, a agência virtual www.copasa.com.br, o e-mail faleconosco@copasa.com.br e ainda o aplicativo Copasa Digital. Neles, o consumidor deve informar a leitura, a matrícula localizada no canto direito da conta ou o endereço completo do imóvel. Após a análise, a companhia faz o contato com o cliente para dar o retorno da situação e as possíveis soluções para cada uma delas. As análises são feitas de forma individual. Por isso, o pedido para verificação também precisa ser individual. Já já a gente fala sobre o dia de combate à tuberculose. Vamos falar também daqui a pouquinho a nossa análise de notícia sobre a onda roxa, que foi ampliada até a Páscoa, e o secretário está alertando sobre o descumprimento dos municípios. Mais 9 óbitos por Covid são confirmados em Patos de Minas e não há leitos disponíveis. Vamos à análise da notícia aqui no NTV News. O governo do estado anunciou hoje que todas as macro-regiões de Minas Gerais permanecerão na onda roxa até o fim da Semana Santa, em 4 de abril. A taxa de incidência da Covid-19 vem aumentando no estado, chegando a 42% nas últimas 2 semanas, o que indica que nos próximos dias subirá também o número de internações. Para o secretário de Estado de Saúde, é esse cenário que faz com que as medidas restritivas tenham que ser mantidas por mais tempo. Iremos prolongar os 15 dias já estabelecidos de onda roxa até o domingo de Páscoa, para que a gente garanta, então, que essa incidência do estado caia e a gente também consiga garantir que menos pacientes fiquem esperando leitos dentro das nossas unidades pré-hospitalares. A manutenção das restrições previstas no Plano Minas Consciente é necessária para que o sistema de saúde restabeleça sua capacidade assistencial à população. Fábio Baquerete fez um alerta sobre os municípios que já vinham com restrições há mais tempo e que decidiram flexibilizar. As regiões que estão em onda roxa há mais tempo vêm já sentindo o impacto da queda da incidência. Só que a ocupação de leitos ainda não, mesmo após quase 30 dias de onda roxa. Isso mostra que está muito lento a evolução em relação ao aumento do isolamento da população e os indicadores de incidência e ocupação. Então é muito importante que cada município do estado entenda que essa decisão é decisão humanitária, que é uma decisão que todos os municípios têm que compartilhar. Porque não adianta, todas as regiões do estado estão sofrendo muito com a pandemia. E aqueles que estão há mais tempo em medidas mais restritivas de onda roxa continuam sofrendo.
Existe uma esperança que logo, nas próximas semanas, a ocupação caia, mas o restante do estado está no momento de piora dos indicadores de ocupação. E então é muito cedo para qualquer município fazer qualquer tipo de flexibilização. Destacando que a Advocacia Geral do Estado e o Ministério Público vem atuando de forma muito consistente, já conseguimos reverter várias decisões municipais a favor do Estado para que se cumpra a onda roxa. Esse é o primeiro assunto da nossa análise da notícia de hoje, aqui na bancada comigo, Ludmila Bahia, para a gente tratar desses e de outros assuntos. Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News a partir de agora. Ludmila, a gente tem aí o secretário, então, falando da ampliação dessa onda roxa, que Patos de Minas não está mais seguindo. Tem aí o secretário alertando para esses municípios que não estão cumprindo a onda roxa para as possíveis dificuldades que esses municípios podem enfrentar e devido a toda a problemática no estado com relação a leitos, com relação a insumos. Como é que a gente avalia essa fala do secretário aí e essa ampliação? Pois é, 11 das 14 macro-regiões têm mais de 90% de ocupação de UTIs. O secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccherete, deixa claro que faltam kits de intubação. O Estado já pediu ajuda na semana passada ao governo federal para a possibilidade aí de uma falta, caso falte oxigênio no Estado, mas ainda não teve essa resposta sobre o que vai ou não ser feito pela União, se vai socorrer essa demanda do Estado aí. Por enquanto não há o desabastecimento, mas o que o Estado prevê diante ao andamento de casos, porque hoje a gente teve o pior dia de toda a pandemia em Minas Gerais, com mais casos de mortes confirmadas em 24 horas, mais casos de infectados, foi o pior dia de todo esse tempo. Então, com esse sinal, com essa pandemia, com o que se apresenta até o momento, o Estado fez um apelo novamente para quem não estiver seguindo, para os prefeitos que não estiverem seguindo, para que integrem a onda roxa, para que estabeleçam essas medidas restritivas na circulação de pessoas também, para que o sistema possa respirar, porque no momento é difícil, é agonizante toda essa situação da pandemia no Estado. Como há 700 pessoas na fila por vaga de terapia intensiva, então a situação tende a se agravar ainda mais. Esse é o prognóstico feito pelo governo do Estado de Minas Gerais, esse é o prognóstico feito pelo secretário de Estado da Saúde nesta quarta-feira, nessa tentativa de mobilização para aqueles gestores que não estão seguindo, para que revejam essa situação, porque o Estado, pelo jeito, não irá socorrer. Pois é, Ludmila, hoje o prefeito Luiz Eduardo Falcão falou sobre esse descumprimento da onda roxa. A gente tem um material aí. A gente adotou os 15 dias, veio a onda roxa do Estado. Já naquele momento nós conversamos com o governador, com o secretário de saúde à época, e falamos que teria sido melhor se todo mundo tivesse agido junto. Mas tudo bem, a situação da região, ainda que os números de Patos estivessem melhorando, a situação da região ela era difícil. Tudo bem, agora mais 15 dias, 45, aí a gente não concorda. Porque nós já ficamos mais de 2 ciclos epidemiológicos aqui com as atividades restritas. E só isso não resolve. Você vê que as pessoas muitas vezes não deixam de sair de casa e o objetivo, que era a restrição da circulação, ele não é atingido muitas vezes se a população não colaborar. Essa é a justificativa que o prefeito utiliza, já tinha utilizado antes a justificativa pelo prazo maior, mas o secretário fala disso também, né? Na fala dele ele diz: entendo que alguns municípios estavam há mais tempo com restrições, mas precisamos manter. Ou seja, nós temos aí um impasse entre diretrizes de municípios e Estado. Nessa entrevista ao jornalismo da NTV, o prefeito Luiz Eduardo Falcão reforçou que teve esse diálogo com o governo do Estado, comunicando que não iria mesmo cumprir com as determinações da onda roxa. E esse foi o primeiro momento, o primeiro tópico colocado pelo Estado. Queria primeiro tentar, então, um diálogo, uma conversa para que os prefeitos seguissem as determinações, fazendo aí ações coordenadas em todo o Estado, porque é a primeira vez que a gente tem
um mapa todo colorido de uma cor só, isso há 15 dias, postergando até domingo de Páscoa. Essa, pelo menos, é a pretensão, mas a gente sabe que desde a semana passada houve esse entendimento da Amapar pelo não cumprimento dessas medidas da onda roxa. Há outros municípios também que não estão seguindo essas recomendações e o prefeito deixa muito claro que já avisou e, pelo que ele disse, para o Estado, pelo menos no primeiro momento, tudo bem. Agora, resta saber se o governador de Minas Gerais vai ou não acionar o Ministério Público diante essa tomada de iniciativa, essa decisão dos prefeitos. O prefeito Falcão também deixa claro, daí, essa questão de pressão. Olha, as pessoas não vão seguir a recomendação, por isso as pessoas já estão cansadas, por isso que a gente determinou aí por essa medida ou por essas medidas de flexibilização frente à onda roxa e frente também às próprias decisões tomadas pela prefeitura num primeiro momento de restrição. Acontece que a gente sabe que a forma que a prefeitura tem até para poder fazer valer o cumprimento das medidas é com a fiscalização. A gente viu em diversos momentos, até mesmo quando a prefeitura baixou o decreto restritivo, muitas pessoas dando de ombro, torcendo o nariz e não cumprindo nenhuma medida ou poucas medidas ali. Então, cabe à fiscalização endireitar para poder que se faça valer o decreto vigente. Uma outra questão que ele fala é que as pessoas não conseguem ficar nesse abre e fecha. O comércio, os setores atingidos não suportam mais toda essa situação. Isso é uma verdade, porque nós já conversamos, mostramos o manifesto aí dos comerciantes já com a corda no pescoço, sem saber se fecham, se demitem, o que fazem, o futuro. Mas a gente sabe que com relação a essas medidas do governo do estado, essa pretensão de fazer esse cinturão de força, mas com muitos municípios não seguindo essa recomendação, o que a gente pergunta e fica na dúvida é se vai haver aí esse desfecho que o governo espera, com menos aí recrutamento do sistema de saúde, dado que nem todos irão seguir, portanto, essas determinações, caso aí a justiça não dê um parecer contrário. Ludmila, vamos falar dos números da Covid em Patos. Vamos colocar aí na tela o boletim de ontem e de hoje. Foram 83 novos casos, 11 deles são referentes à primeira semana de março e outros 72 ocorreram entre os dias 16 a 24 de março. Chegamos, portanto, a 309 óbitos, com a confirmação de mais 9 mortes. Os números estão aí na tela. Os falecimentos ocorreram entre 16 e 24 e as vítimas tinham entre 44 a 92 anos. A gente tem alguns números aí que nos levam a acender aquela fagulha de esperança em meio a todo esse cenário ruim que passa o estado, que enfrenta o Brasil, com mais de 300 mil mortes, infelizmente, em decorrência da Covid-19. Patos de Minas, como você bem disse, né, são 8 óbitos, se a gente compara com os registros de ontem. Mas alguns números dão sinais de melhora, como até, Odair, essa questão do isolamento domiciliar, a quantidade de casos ativos no município. Entretanto, a gente percebe mais casos se agravando, a gente tem menos infectados, a gente tem aí um número ainda alto, mas a gente tem menos infectados dia a dia nos boletins. A gente tem que esperar aí como é que vai se comportar mais alguns dias para a gente falar em indicativo de queda, porque não dá para comparar poucos dias e já comemorar. A gente tem visto isso ao longo de todo esse ano, acompanhando com muita cautela tudo isso. Mesmo com a diminuição de casos ativos, a gente continua tendo um número muito alto de mortes dia a dia, registrados nos boletins epidemiológicos, bem como também grande o número de pessoas internadas. É menor do que ontem, mas a gente ainda tem muitas pessoas demandando. E o que leva a entender, daí, com mais mortes sendo registradas, é que os casos estão se agravando nesse momento que passa a pandemia no município de Patos de Minas. A gente mostra também a taxa de ocupação hospitalar, os gráficos que vão entrar aí na tela.
Nós continuamos pelos números aí, Ludmila, sem vagas para atendimentos da Covid na rede pública de saúde, né? Estamos aí com 100% novamente, ocupação de UTI. Essa é a grande agonia, não dá para celebrar de forma nenhuma. Se a gente tem naquele momento, no boletim anterior, um indício, um indicativo de uma queda de contaminados, de novos infectados dia a dia, mas quando a gente olha na questão total de internados, na demanda por leitos hospitalares, a gente não tem entrega. Há quanto tempo que a gente não tem esse respiro? E quando a gente percebe aí, na semana passada tivemos 2 dias com leito de UTI na rede pública menor do que 100%, somente, os outros índices batendo 2, às vezes até 3 vezes mais, infelizmente. Mas esse dado ele muda rapidamente, porque às vezes é só naquele momento em que vagou o leito, ainda tem a disponibilidade, mas se a gente tem 700 pessoas esperando no estado, se a gente tem essa ocupação constante batendo nessa casa, a gente sabe que não é um índice nem um pouco confortável e é mesmo agonizante a gente saber que Patos de Minas, assim como outras cidades da região, como outros municípios do estado, não tem leitos para tratar os seus doentes. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Na sequência a gente tem mais análise. A Prefeitura diz que faz as contas para não faltar oxigênio e outros insumos. Patos de Minas espera receber remessa de 100 mil doses da vacina AstraZeneca e aguarda a resposta sobre o Sputnik V. E após polêmica e impasse, o prefeito afirma que vai liberar a lista de vacinados contra a Covid. Patos de Minas recebeu entre o fim de fevereiro e o início de março doações para aumentar as vagas de terapia intensiva. Foram 6 leitos da FIENG e 10 do Ministério Público Federal. Ainda faltam 8 para serem instalados, fora as vagas prometidas pelo governo de Minas para ampliar a capacidade no hospital regional. Com relação ao abastecimento de oxigênio e outros insumos, a Prefeitura de Patos de Minas diz que faz as contas para não faltar. Foram 16 leitos doados ao município de Patos de Minas entre final de fevereiro e início de março pela FIENG e também pelo Ministério Público Federal e Justiça Federal. Esses 2 últimos órgãos destinaram R$1.400.000 para a compra dos equipamentos de UTIs. Também para a aquisição de outros insumos, como pontos de oxigênio, mobiliários e testes. Ainda faltam 8 vagas para serem montadas no hospital de campanha. Segundo o prefeito de Patos de Minas, o local passa por adequações. A tubulação ela segue sendo ampliada, a tubulação do vácuo, do oxigênio, do ar comprimido, tudo isso está sendo feito lá e está em curso. Então, a cada dia, a cada semana a gente evolui mais na ampliação lá do hospital, que eu repito, a gente já triplicou em relação ao que estava no ano passado. Nós estamos lá já com mais de 60 leitos e isso é muito, tem um custo muito grande, mas a população precisa do atendimento. No dia 15 de março, o secretário de Saúde prometeu ao prefeito de Patos de Minas ampliação de leitos de UTI no hospital regional para tratar os doentes com Covid-19. Nós estamos numa tentativa de expansão, num momento muito difícil da pandemia, de aumento de casos, dificuldade de contratação de recursos humanos, mas nós estamos fazendo esse grande esforço para ajudar a população de Patos nesse momento de aumento de casos. Mas ainda não houve um posicionamento do Estado, nem quantos leitos serão ou quando vai ocorrer a abertura no hospital regional. Outra preocupação é com a disponibilidade de oxigênio e outros insumos. Aqui nós estamos fazendo conta nesse momento do que a gente ainda tem para já comprar, para fazer estoque para não faltar, tanto em relação ao oxigênio, como também em relação a medicamentos e insumos. Ludmila, esse é um problema que precisa ser resolvido, né? É uma situação que precisa ser resolvida, ainda mais em um momento em que o Estado atravessa uma dificuldade grande para atender os municípios, né? Toda vez que a gente recebe essa notícia, a gente comemora muito. Vão abrir novos leitos, porque é o momento que a gente mais passa apuros e as pessoas têm que ter essa retaguarda de segurança caso, infelizmente, adoeçam e necessitem
aí de um tratamento hospitalar. Mas além dessa questão, desse processo de adequações do hospital de campanha, um outro problema enfrentado pela Prefeitura de Patos de Minas, que é comum a outras cidades também, é com relação à escassez de profissionais para trabalhar nessa linha de frente. Tanto que a gente vem acompanhando aí os constantes chamamentos públicos para a contratação desses profissionais. Então, é outro gargalo. Além de ter essa questão da adequação, da dificuldade para montar esses leitos, e olha que foram doados, nem foi em gasto do município, ainda tem essa outra questão. Mas fato que, como você bem disse, é preciso agilizar, porque o momento de apuro, o momento que a gente precisa é agora, e a gente torce para que isso aconteça o quanto antes. E que essas contas aí sobre a nossa capacidade de oxigênio medicinal, outros insumos, o próprio kit de intubação que o governo de Minas já avisou que não tem, que seja feito e que o município não enfrente a falta. Esse é outro problema que é cogitado, que é falado, um outro problema infelizmente anunciado. A gente falou agora há pouco com relação a essa questão dos municípios descumprirem ou não a onda roxa, e você até citou aí agora essa relação da dificuldade também dos municípios. A Coromandel, vou pedir o Luiz para colocar na tela para a gente um documento de Coromandel, Luiz, com relação a justamente esse descumprimento. Coromandel passa a não mais seguir aquelas regras mais restritivas, ele flexibiliza assim como Patos de Minas, mas ele mantém aquelas determinações de distanciamento e de outras. Tem até aí, vou pedir ele para colocar na tela para a gente, quando você tiver, Luiz, pode pôr para a gente, porque aí, Ludmila, nós temos já então praticamente todas as cidades pequenas da região, ao redor de Patos de Minas, já fazendo essa flexibilização dessas medidas aí, que não são mais as da onda roxa, né? Acaba que os municípios próximos tomam as medidas em conjunto. A gente viu esse primeiro momento, quem endureceu começou por Monte Carmelo, Coromandel, que foram as primeiras cidades a colapsarem na nossa região, que enfrentou essa pandemia de um modo desesperador. Então, houve esse endurecimento e, assim como Patos de Minas e outras cidades, Coromandel também resolveu aí flexibilizar, oportunizar para que todos os comerciantes abram as portas para atendimento presencial e limitou ali, colocou algumas regras sim, até porque não dá para poder ignorar todas as medidas, porque também no município a situação não é confortável. Demorou um pouco, né? Mais do que outros municípios. Eu acho que é o último a flexibilizar da nossa região, né? Desses todos que já anunciaram. Rio Paranaíba foi o primeiro, depois veio Patos de Minas e outros municípios da região, Lagoa Formosa, Presidente Legário, agora então Coromandel tomando essa decisão aí. Sim, e com relação, estou recebendo aqui o boletim epidemiológico de Coromandel, atualizado nesta quarta-feira, de ontem para hoje não foi contabilizado novo óbito no município, entretanto, 5 pessoas seguem em UTI, uma pessoa em leito clínico, foram 2 novos casos registrados, casos ativos no município e 5 pessoas recuperadas. Então a gente segue nesse compasso e de atenção no município que vem registrando óbitos com muita constância para ver, né, o que vai acontecer com essas medidas de afrouxamento em relação à onda roxa. Até porque 70 óbitos para uma população do tamanho da de Coromandel é muito, né? É muito alto esse índice aí de mortes por Covid-19. Mas vamos continuar aqui falando agora de imunização, porque Patos de Minas espera receber uma remessa de 100 mil doses da vacina AstraZeneca em negociação independente feita pelo município. Já foi formalizado junto ao governo russo a intenção de compras da Sputnik V. Muitos municípios brasileiros negociam a compra de vacinas, seja de forma independente ou junto a um consórcio nacional para garantir o abastecimento, além da oferta do governo federal. O prefeito de Patos de Minas espera receber uma remessa da AstraZeneca no mês que vem e da Sputnik V aguarda uma resposta do governo russo. A gente entra numa fila, digamos assim, mas já fizemos tudo que a prefeitura tem que fazer em relação à Sputnik 5, a AstraZeneca, também da Europa. Nós já temos as tratativas direto com a matriz
Nossa documentação já está lá, já foi aprovada, são 100 mil doses e a expectativa é que já comece a chegar no mês que vem. Além disso, nós também entramos em um consórcio da Frente Nacional de Prefeitos. Está tudo formalizado também para a compra de vacinas. Então, são 3 frentes de trabalho para aquisição de vacinas até esse momento. Quase 11 mil patenses já receberam a primeira dose e menos de 5.500 a segunda até esta quarta-feira, de acordo com o vacinômetro do estado. O prefeito reconhece que o ritmo é lento, mas é ainda mais rápido que comparado a outras cidades mineiras. A gente gostaria que tivesse muito mais rápido, mas isso já é um grande avanço e o que pode ser feito pela prefeitura está sendo feito com a maior velocidade possível. Registro aqui que Patos tem nesse momento, proporcionalmente, uma maior parte da população vacinada em média do que o Brasil e Minas. Aí, se você for fazer comparativa, realmente vai dar um número diferente, né? Mas eu entendo, a gente entende o que o prefeito está tentando dizer com relação a essa quantidade, a maior quantidade de população para população, com relação, até porque no Brasil se vacinou muito pouco até agora. Nós temos pouquíssimas pessoas, somos mais de 200 milhões e vacinamos poucos milhões de brasileiros. Mas aí, Ludmila, essa movimentação dos municípios para vacinar, ela ocorre nacionalmente, né? Há uma movimentação grande de todos os prefeitos do país nessa expectativa de vacinar a população e retomar a economia da maneira como ela deve ser. E até o governador Romeu Zema foi a Brasília novamente pedir reforço nessa carga, nessa remessa por doses, porque a esperança que a gente tem é a vacina para essa ampla cobertura de proteção contra a Covid, que é a medida mais eficaz. E é claro que a gente tem que seguir de cá, tomando todos os cuidados devidos para evitar essa contaminação, ainda mais nesse momento em que o sistema de saúde não consegue atender os doentes e é numa velocidade tremenda. E essa é a grande preocupação, com o que vai acontecer daqui para frente, nessa velocidade toda, se os próprios hospitais já não estão dando mais conta de tudo isso. Com relação a esse rito vacinal, a gente sabe que é lento. Patos de Minas, o prefeito fala que bom que a gente está aí acelerado em relação a outros municípios, mas em contrapartida também tem cidades da região, como Patrocínio, que começou ontem a imunização de pessoas com 72 anos. Hoje, Vazante, por exemplo, começou também a imunização de idosos com 72 anos. Então, a gente tem essa diferença também na distribuição de doses. E quem dita essa regra ou esse ritmo é o próprio governo do estado com o envio dessas vacinas aos municípios. Que, por sua vez, espera isso do Ministério da Saúde, né? E aí nós somos um país que demoramos a entender que tínhamos que ter vacina logo, né? Lá em agosto, quando a gente teve a oferta de vacinas, já dos projetos de vacina, o governo simplesmente se ignorou, né? 100 milhões de vacina da Pfizer, por exemplo, e isso vem impactando e faz essa demora ser ainda maior, né? Por mais que tenhamos a expectativa de fechar abril com mais de 47 milhões de doses, tomara que esse número cresça, mas é a expectativa, por exemplo, do próprio Ministério da Saúde, nas contas feitas, são quase 10 milhões de doses a menos do que a expectativa, a conta, a previsão inicial. Vamos, então, agora falar daquele impasse, Ludmila, com relação a liberação da lista com os nomes dos vacinados, né, em Patos de Minas. Após a aprovação na Câmara e o impasse com a Prefeitura, hoje o prefeito Luiz Eduardo Falcão disse que vai fornecer a lista dos vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. Por meio de ofício, o vereador Vitor Porto tentou que a Prefeitura entregasse a lista com os nomes dos servidores imunizados em Patos de Minas. O município alegou lei de proteção de dados para não fornecer os nomes. Mas os vereadores aprovaram um requerimento em plenário pedido por Vicente de Paula e agora Falcão disse que vai fornecer a lista. A Câmara, como um órgão independente, o Poder Legislativo, ela vai ter essa relação. O prefeito diz que se houver indícios de fura-filas pelos servidores do município, haverá consequências. Não vai ser tolerado nenhuma situação de irregularidade no que se refere a servidor do município, a alguma fila que foi burlada. Então, isso vai ser passado lá para a Câmara.
Hoje, inclusive, nós tivemos um ato, né, em protesto em frente à Superintendência Regional de Saúde de servidores, né, indignados por estarem sendo apontados como fura-filas, e esse protesto, esse ato, essa manifestação deles é justamente dizendo que nós não furamos fila, nós somos grupo prioritário e por isso fomos vacinados. Mas é preciso que isso tudo seja esclarecido, é preciso que isso tudo seja realmente, tenha luz para que possa ser verificado. Tem CPI já rolando no Estado e temos aí uma curiosidade também, uma intenção da população querer saber quem foi vacinado e se realmente quem foi vacinado merecia ser imunizado naquele momento, né? Precisa ser claro. E até porque não há nenhuma ilegalidade em ser transparente. A gente precisa de mostrar o que está acontecendo até para que as pessoas entendam tudo isso. Se há indícios, conforme o vereador Vicente de Paula disse, dessa possibilidade de ter fura-fila em Patos de Minas, que seja investigado. E como o prefeito Falcão disse, que sendo descobertos esses nomes, essas pessoas receberão aí a punição devida, que assim seja. É preciso seguir esse rito vacinal, todo mundo quer a vacina, mas não dá para bancar de esperto, tentando aí passar na frente de pessoas que mais precisam. Tenhamos consciência. Até porque essa lista, ela, embora o prefeito tenha citado aí que tem toda uma lisura, tem toda uma proteção de dados das pessoas, essa lista ela tem que ser pública, porque a gente está falando de pandemia, de um momento crítico na história do mundial, não é diferente aqui, e que a gente precisa saber se realmente esse insumo tem chegado nas pessoas que realmente estão ali naquela fase de vacinação, até para dar uma segurança para as próximas etapas, né? Exatamente, que seja rápido isso. Segundo o regimento da Câmara, e a Prefeitura tem um prazo de 30 dias para ofertar essa lista, e o Vicente de Paula disse que caso não chegue, vai acionar o Ministério Público, mas parece que não vamos precisar de todo esse rito, mas que essa investigação também seja breve para que possamos entender e tomar ciência se em Patos de Minas tem tudo seguido aí conforme deveria ser, com o rito desse plano de imunização, conforme determinação do Ministério da Saúde. Ludmila, eu sei que a jornada foi longa hoje, como é todos os dias. Hoje, além de tudo, você teve programa. Vou te liberar e finalizar aqui a nossa notícia. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Daí, pela companhia hoje aqui na bancada do NTV News. Sempre bom estar aqui também, ao vivo, conversando com todos vocês que acompanham o nosso noticiário e há tanto tempo. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, pela credibilidade, viu? Obrigada pelo voto de confiança e saúde para todo mundo. A gente deseja isso sempre. Cuidem-se. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br.